que é um juiz penitente? Deixei-o intrigado com essa história. Não coloquei nisso malícia alguma, acredite, e posso explicar-me com mais clareza. De certa forma, isso faz mesmo parte das minhas funções. Mas, em primeiro lugar, é necessário expor-lhe um determinado número de fatos que o ajudarão a compreender melhor a minha narrativa. Há alguns anos, eu era advogado em Paris. E, juro, um advogado bastante conhecido. É claro, não lhe disse o meu verdadeiro nome. Eu tinha uma especialidade, as causas nobres. A viúva e o órfão, como se diz. Não sei porquê, já que, enfim, há viúvas abusivas e órfãos ferozes. Bastava-me, no entanto, farejar no réu o mais leve cheiro de vítima para que de minhas mangas entrassem em ação. E que ação! Uma tempestade! Eu tinha o coração nas mangas. Podia-se pensar que a justiça dormia comigo todas as noites. Tenho certeza de que o Senhor admiraria a exatidão do meu dom, a justeza da minha emoção, a persuasão e o calor, a indignação controlada das minhas defesas. A natureza favoreceu-me quanto ao físico. A atitude nobre me vem sem esforço. Além disso, era alimentado por dois sentimentos sinceros: a satisfação de me encontrar do lado certo do tribunal e um desprezo instintivo pelos juízes em geral. Esse desprezo, afinal, talvez não fosse tão instintivo. Sei agora que ele tinha lá suas razões, mas visto de fora parecia mais uma paixão. Não se pode negar que, pelo menos por hora, os juízes sejam necessários, não acha? No entanto, não conseguia compreender por que um homem designava a si próprio para exercer essa surpreendente função. Admitia-o, já que o via, mas um pouco como admitia os gafanhotos, com a diferença de que as invasões desses ortópteros nunca me renderam um centavo, ao passo que ganhava a vida dialogando com pessoas que desprezava. Mas, enfim, estava do lado certo. Isso bastava para a paz da minha consciência. O sentimento do direito, a satisfação de ter razão, a alegria de nos estimarmos a nós próprios são, meu caro senhor, impulsos poderosos para nos manter de pé ou nos fazer avançar. Pelo contrário, privar os homens desses impulsos é transformá-los em cães raivosos. Quantos crimes cometidos simplesmente porque seu autor não podia suportar o fato de estar errado. Conheci em outros tempos um industrial que tinha uma mulher perfeita, admirada por todos e que, no entanto, ele traía. Esse homem ficava literalmente raivoso ao se descobrir culpado, na impossibilidade de receber ou de passar a si próprio uma certidão de virtude. Quanto mais a mulher se mostrava perfeita, mais ele se enraivecia. Finalmente, seu erro se tornou insuportável. Que pena fez então? Parou de enganá-la? Não, matou-a. Foi desse modo que travei conhecimento com ele. Minha situação era mais invejável. Não só não me arriscava a passar para o campo dos criminosos, particularmente não tinha nenhuma probabilidade de matar minha mulher, pois era solteiro. Como assumia ainda a defesa deles, com a única condição de serem bons assassinos, como outros são bons selvagens. A própria maneira pela qual eu conduzia essa defesa me dava grandes satisfações. Era realmente irrepreensível na minha vida profissional. Nunca aceitei propinas, é desnecessário dizer, mas também nunca me rebaixei a nenhum empenho. Coisa ainda mais rara, nunca concordei em bajular qualquer jornalista para torná-lo favorável a mim. Nem funcionário algum cuja amizade me pudesse ser útil. Tive mesmo a sorte de me oferecerem por 2 ou 3 vezes a Legião de Honra, que pude recusar com uma dignidade discreta, na qual encontrava a minha verdadeira recompensa. Enfim, nunca cobrei dos pobres e nem alardei isso aos 4 ventos. Não pense, meu caro senhor, que estou me vangloriando disso tudo. Meu mérito era nenhum.
A avidez, que na nossa sociedade substituiu a ambição, sempre me fez rir. Eu visava mais alto. Verá que a expressão é exata, no que me diz respeito. Mas avalie, já a minha satisfação gozava a minha própria natureza, e todos nós sabemos que é aí que reside a felicidade. Se bem que para nos tranquilizarmos mutuamente, demonstrássemos por vezes condenar esses prazeres sob o nome de egoísmo. Gozava, pelo menos a partir da minha natureza, que reagia com tanta precisão à viúva e ao órfão, que a força de exercer acabava reinando sobre a minha vida toda. Adorava, por exemplo, ajudar os cegos a atravessar as ruas. Por mais longe que estivesse, ao avistar uma bengala que hesitava na esquina de uma calçada, eu me precipitava, adiantava-me um segundo por vezes a mão caridosa que já se estendia, arrancava o cego a qualquer outra solicitude que não a minha e conduzia-o com mão bondosa e firme pela faixa de pedestres, entre os obstáculos do trânsito, até o porto seguro da calçada, onde nos separávamos com uma emoção mútua. Da mesma forma, sempre gostei de dar informações às pessoas que passavam por mim na rua. Dar-lhes fogo, prestar uma ajuda às carretas pesadas demais, empurrar o automóvel enguiçado, comprar o jornal à moça do Exército de Salvação, ou as flores, a velha florista, mesmo sabendo que ela a roubava no cemitério de Montparnasse. Gostava também, isso é mais difícil dizer, gostava de dar esmolas. Um grande cristão amigo meu reconhecia que o primeiro sentimento que experimentamos ao ver um mendigo se aproximar de nossa casa é de desagrado. Pois bem, comigo era pior. Eu exultava, mas passemos adiante. Falemos antes de minha cortesia. Ela era famosa e, portanto, indiscutível. A polidez dava-me, com efeito, grandes alegrias. Se tinha oportunidade em certas manhãs de ceder o lugar no ônibus ou no metrô a quem visivelmente o merecesse, de apanhar do chão algum objeto que uma senhora de idade deixava cair e devolvê-lo com um sorriso que eu conhecia, ou simplesmente de ceder o meu táxi a uma pessoa com mais pressa do que eu, isso enchia de luz o meu dia. Chegava a deliciar-me, não posso deixar de dizê-lo, com os dias em que, devido à greve dos transportes públicos, tinha a oportunidade de embarcar no meu automóvel, nas paradas de ônibus, alguns dos meus infelizes concidadãos impossibilitados de voltar para casa. Deixar, enfim, a minha poltrona no teatro para permitir que um casal se reunisse. Em viagem, colocar as malas de uma moça na rede instalada alto demais para ela. Eram alguns feitos que realizava com mais frequência do que os outros, porque estava mais atento às oportunidades de fazê-lo e porque deles recolhia os prazeres mais gostosos. Também tinha fama de generoso. E o era. Dei muito em público e em particular, mas longe de sofrer. Quando era preciso separar-me de um objeto ou de uma quantia em dinheiro, tirava daí constantes prazeres, dos quais o menor não era uma espécie de melancolia que, às vezes, nascia dentro de mim, ao considerar a esterilidade dessas dádivas e a provável ingratidão que lhes seguiria. Tinha mesmo tal prazer em dar que detestava ser obrigado a isso. A exatidão em matéria de dinheiro me irritava e eu condescendia em fazê-lo sempre de mau humor. Precisava ser senhor de minhas liberdades. Não são mais do que breves traços, mas que lhe farão compreender os contínuos deleites que encontrava na minha vida e, sobretudo, na minha profissão. Ser detido, por exemplo, nos corredores do tribunal pela mulher de um réu que havíamos defendido unicamente por justiça ou piedade, quero dizer, gratuitamente, ouvir essa mulher murmurar que nada, poderia pagar o que se fez por eles. Responder então que era muito natural, que qualquer um teria feito mesmo. Oferecer até um auxílio para as dificuldades dos dias vindouros e depois, a fim de pôr termo a efusões e conservar-lhes
Assim, uma justa ressonância, beijar a mão de uma pobre mulher e acabar com aquilo, acredite, meu caro senhor, é elevar-se acima da ambição vulgar e içar ao ponto culminante, onde a virtude só busca alimentar-se de si própria. Paremos nesses cimos. Compreende agora o que eu queria dizer ao falar em visar mais alto? Falava precisamente desses pontos culminantes, os únicos, onde posso viver. Sim, nunca me senti à vontade, a não ser nas situações elevadas. Até nos pormenores da vida eu tinha necessidade de estar por cima. Preferia o ônibus ao metrô, os tímbores aos táxis, os terraços às sobrelojas, amador de aviões de esporte em que se anda com a cabeça em pleno céu. Eu representava também nos navios o eterno passageiro errante dos tombadilhos. Nas montanhas evitava os vales orlandos dos dois lados pelas gargantas e planaltos. Era o homem das planícies, pelo menos. Se o destino me houvesse forçado a escolher um trabalho manual, torneiro ou telhador, pode estar certo de que eu teria escolhido os telhados e feito amizade com as vertigens. Os paióis, os porões, os subterrâneos, as grutas, os abismos causavam-me horror. Devoravam um ódio especial aos espeleólogos, que tinham o atrevimento de ocupar a primeira página dos jornais e cujos feitos me enjoavam. Esforçar-se-me por atingir a cota menos 800, com o risco de ficar com a cabeça espremida num gargalo rochoso. Um sifão, como dizem esses inconscientes. Parecia-me uma proeza de indivíduos pervertidos ou traumatizados. Havia algo de criminoso nisso tudo. Um terraço natural, a 500 ou 600 metros acima do nível de um mar, ainda visível e banhado de luz, era, pelo contrário, o lugar onde eu respirava melhor, sobretudo se estivesse só, muito acima das formigas humanas. Era-me fácil explicar que os sermões, as pregações decisivas, os milagres de fogo ocorressem em alturas acessíveis. No meu entender, não se meditava em subterrâneos ou nas celas das prisões, a menos que ficassem numa torre, com uma ampla vista. Aí eu ria e compreendia aquele homem que, tendo entrado para uma ordem religiosa, renunciara à batina, porque sua cela, em lugar de se abrir, como ele esperava, para uma vasta paisagem, dava para uma parede. Fique certo no que me diz respeito, que eu não mofava. A qualquer hora do dia, em mim próprio e entre os outros, eu escalava as alturas, acendia fogueiras bem visíveis e alegres saudações elevavam-se até mim. Era assim, pelo menos, que eu sentia prazer na vida e em minha própria excelência. Minha profissão satisfazia, felizmente. Essa vocação das alturas, ela me livrava de qualquer amargura em relação ao próximo, a quem eu sempre servia, sem nunca lhe dever nada. Ela me colocava acima do juiz, que, por minha vez, eu julgava, acima do réu, que eu obrigava ao reconhecimento. Medite bem sobre isso, meu caro senhor. Eu vivia impunemente. Nenhum julgamento me dizia respeito. Não me encontrava no palco do tribunal, mas em algum lugar das galerias, como esses deuses que, de tempos em tempos, se fazem descer por meio de um maquinismo para transfigurar a ação e dar-lhe o seu sentido. No fim de contas, viver no alto é ainda a única maneira de ser visto e saudado pela maioria das pessoas. Aliás, alguns dos meus bons criminosos tinham, ao matar, obedecido ao mesmo sentimento. A leitura dos jornais, na triste situação em que se encontravam, trazia-lhes sem dúvida uma espécie de infeliz compensação. Como muitos outros homens, eles já não suportavam o anonimato e essa impaciência os tinha levado em parte a lastimáveis extremos. Em suma, para alguém que se tornar conhecido, basta matar a porteira. Trata-se, infelizmente, de uma reputação efêmera.
Tantas são as porteiras que merecem e recebem uma facada. O crime está incessantemente em cena, mas o criminoso só figura fugazmente para logo ser substituído. Enfim, paga-se muito caro por esses breves triunfos. Pelo contrário, defender os nossos infelizes aspirantes à fama resultava em ser verdadeiramente reconhecido, ao mesmo tempo e nos mesmos lugares, mas por meios mais econômicos. Isso animava-me também a envidar apreciáveis esforços para que eles sofressem a menor pena possível. Aqui sofriam, em pouco em meu lugar. A indignação, o talento, a emoção que eu despendia livravam-me, em compensação de qualquer dívida em relação a eles. Os juízes condenavam, os réus espiavam, e eu, livre de qualquer obrigação, isento tanto de julgamento quanto de sanção, imperava livremente numa luz edênica. Na realidade, não seria isso o Éden, meu caro Senhor. A vida bem engrenada foi assim a minha. Nunca tive necessidade de aprender a viver. A esse respeito, já sabia de tudo ao nascer. Há pessoas cujo problema é resguardar-se dos homens, ou pelo menos acomodar-se a eles. Quanto a mim, a acomodação estava feita. Familiar quando era preciso, silencioso se necessário, capaz de tanta desenvoltura quanto de gravidade, estava sempre à altura. Dessa forma, era grande a minha sorte, e os meus êxitos no mundo eu nem contava mais. Fazia boa figura, revelava-me simultaneamente incansável, dançarino e erudito discreto. Chegava a amar ao mesmo tempo, o que não é nada fácil, as mulheres e a justiça. Praticava esportes e as belas artes. Em resumo, vou parar para que não me julgue condescendente. Mas imagine, eu lhe peço, um homem na força da idade, com a saúde perfeita, generosamente dotado, hábil tanto nos exercícios do corpo quanto nos da inteligência, nem pobre nem rico, de sono fácil, profundamente satisfeito consigo mesmo, sem demonstrá-lo, a não ser por uma alegre sociabilidade. Admitirá, então, que eu possa falar com toda a modéstia de uma vida bem-sucedida. Sim, poucos seres terão sido mais naturais do que eu. Meu entendimento com a vida era total, eu aderia ao que ela era, de alto a baixo, sem nada recusar de suas ironias, de sua grandeza, nem de suas servidões. Particularmente a carne, a matéria, em resumo, o físico que desaponta ou desanima tantos homens, no amor ou na solidão, dava-me, sem me escravizar, alegrias iguais. Tinha sido feito para ter um corpo. Daí essa harmonia em mim próprio, esse autocontrole sem esforço que as pessoas sentiam e que, segundo confessavam, às vezes ajudavam-as a viver. Buscavam, pois, a minha companhia. Muitas vezes, por exemplo, julgavam já ter me encontrado. A vida, seus seres e seus dons vinham ao meu encontro. Eu aceitava essas homenagens com orgulho benevolente. Na verdade, a força de ser homem com tanta plenitude e simplicidade, achava-me um pouco super-homem. Era de origem honesta, mas obscura. Meu pai era militar. E, no entanto, certas manhãs, humildemente eu confesso, sentia-me filho de rei, ou uma sarça ardente. Tratava-se, repare bem, de algo bem diferente da certeza que eu vivia de ser mais inteligente do que todo mundo. Tal certeza, aliás, é sem consequência pelo fato de ser compartilhada por tantos imbecis. Não a força de ser cumulado. Eu me sentia êxito em confessá-lo um eleito. Eleito pessoalmente entre todos para ser longo e constante êxito. Nisso estava, em suma, um efeito da minha modéstia. Negava-me a atribuir esse êxito unicamente a meus méritos e não conseguia acreditar que a reunião numa só pessoa de qualidades tão diferentes, tão opostas, fosse apenas resultado de mero acaso. Eis porque, vivendo feliz, eu me sentia, de certa forma, autorizado a gozar a felicidade por algum decreto superior. Se lhe disser que não tinha religião alguma,
compreenderá ainda melhor o que havia de extraordinário nessa convicção. Extraordinário ou não, ela me ergueu durante muito tempo acima do tedioso dia a dia e fiquei plantando literalmente durante anos, dos quais, para dizer a verdade, ainda tenho saudades. Planei até a noite em que ainda tenho saudades. Mas não, isso é outro assunto que deve ser esquecido. Aliás, talvez eu esteja exagerando. Sentia-me à vontade em tudo. É bem verdade, mas ao mesmo tempo, nada me satisfazia. Cada alegria fazia com que desejasse outra. Ia de festa em festa, chegava a dançar noites inteiras, cada vez mais louco com os seres e com a vida. Às vezes, já bastante tarde, nessas noites em que a dança, o álcool leve, meu modo desenfreado, o violento abandono de todos, me lançavam ao arrebatamento ao mesmo tempo laço e pleno. Parecia-me no extremo da exaustão, e no espaço de um segundo compreender enfim o segredo dos seres e do mundo. Mas o cansaço desaparecia no dia seguinte e com ele o segredo, e eu me lançava outra vez com todo o ímpeto. Assim corria eu sempre pleno, jamais saciado, sem saber onde parar, até o dia, ou melhor, até a noite em que a música parou e as luzes se apagaram. A festa em que eu fora feliz, mas permita-me que recorra ao nosso amigo primata. Faça-lhe um aceno de cabeça em sinal de agradecimento e, sobretudo, beba comigo, preciso da sua simpatia. Vejo que essa declaração o espanta. Nunca teve uma súbita necessidade de simpatia, de auxílio, de amizade? Sim, com certeza. No meu caso, aprendi a contentar-me com a simpatia. Encontra-se mais facilmente e depois não exige nenhum compromisso. Creia na minha simpatia, no discurso interior, precede imediatamente. E agora, ocupemo-nos de outra coisa. É um sentimento de presidente de conselho. Obtém-se a bom preço, depois das catástrofes. A amizade é menos simples, sua aquisição é longa e difícil, mas quando se obtém, já não há meios de nos livrarmos dela. Temos de enfrentá-la. Sobretudo, não acredite que seus amigos lhe telefonarão todas as noites, como deviam, para saber se não é precisamente essa noite em que decidiu suicidar-se, ou, mais simplesmente, se não tem necessidade de companhia, se não está com vontade de sair. Ah, não, se telefonarem, pode ficar certo, será a noite em que já não está só e em que a vida é bela. Quanto ao suicídio, de preferência, eles o levariam a isso, em virtude do que deve a si próprio, segundo eles. Que Deus nos livre, caro Senhor, de sermos colocados muito alto por nossos amigos. Quanto àqueles cuja função é amar-nos, quero dizer, a família e os parentes afins, que expressão é esta? Isso é outra história. Tem a palavra necessária, sim, é verdade que a tem, mas é mais a palavra bala. Telefonam como quem dispara uma carabina e acertam no alvo. Ah, os bazaines! Como? Que noite? Já chego lá, tenha paciência comigo. De certa forma, aliás, estou no meu elemento com essa história de amigos e de parentes. Sabe, eu ouvi falar de um homem cujo amigo tinha sido preso e que todas as noites se deitava no chão do seu quarto para não gozar de um conforto do qual havia sido privado aquele que ele amava. Quem, meu caro Senhor, quem se deitará no chão por nós? Se eu mesmo seria capaz disso? Escute, gostaria de ser, sê-lo-ei. Sim, seremos todos capazes disso um dia, e será a salvação, mas não é fácil, porque a amizade é distraída ou pelo menos impotente. O que ela quer, não pode. Talvez afinal não o queira bastante. Não amaremos talvez bastante a vida? Já reparou que só a morte desperta nossos sentimentos? Como amamos os amigos que acabam de deixar-nos, não acha? Como admiramos nossos mestres que já não falam mais, a boca cheia de terra?
A homenagem vem, então, muito naturalmente. Essa mesma homenagem que talvez tivessem esperado de nós durante a vida inteira. Mas sabe por que somos sempre mais justos e mais generosos com os mortos? A razão é simples. Para com eles já não há obrigações, deixa-nos livres. Podemos dispor do nosso tempo, encaixar a homenagem entre o coquetel e uma doce amante. Em resumo, nas horas vagas. Se nos impusessem algo, seria a memória, e nós temos a memória curta. Não, é o morto recente que nós amamos. Nos nossos amigos, o morto doloroso, a nossa emoção, enfim, nós mesmos. Tinha assim um amigo que eu evitava sempre que podia. Irritava-me um pouco e depois tinha moral, mas na agonia ele me reencontrou. Fiquei descansado. Não falei um só dia. Morreu satisfeito comigo, apertando-me as mãos. Uma mulher que me perseguia, mas em vão teve o bom gosto de morrer jovem, imediatamente. Que espaço em meu coração! E quando ainda por cima se trata de um suicídio? Senhor, que deliciosa confusão! O telefone funciona, o coração transborda e as frases voluntariamente breves, mas carregadas de subentendidos, a dor controlada e até mesmo, sim, um pouco de autoacusação. É assim, o homem, caro Senhor, com duas faces, não consegue amar sem se amar. Observe seus vizinhos. Se por acaso ocorrer um falecimento no prédio, adormecidos na sua vidinha, e eis que morre o porteiro. Despertam imediatamente, agitam-se, informam-se, enchem-se de compaixão. Um morto no prelo e o espetáculo começa. Finalmente, eles têm necessidade de tragédia. O que se pode fazer? É a sua pequena transcendência, é o seu aperitivo. Será, aliás, por acaso que ele fala em porteiros? Eu tinha um que era uma verdadeira desgraça, a maldade em pessoa, um monstro de insignificância e de rancor, que faria desanimar um franciscano. Eu nem sequer lhe dirigia a palavra, mas, pela sua própria existência, ele comprometia a minha satisfação habitual. Morreu e fui e seu enterro. Será capaz de me dizer por quê? Os 2 dias que antecederam a cerimônia foram, aliás, cheios de interesse. A mulher do porteiro estava doente, deitada no quarto único e junto dela tinham colocado o caixão, sobre os cavaletes. Era preciso ir pessoalmente buscar a correspondência. Abria-se a porta e dizia-se: "Bom dia, minha senhora." Ouvia-se o elogio do finado que a porteira apontava com a mão e levava-se a correspondência. Nada de rejubilante em tudo isso, não acha? Todo o prédio, no entanto, desfilou pelo cubículo que fedia a fenol. E os inquilinos não mandavam as empregadas, não, vinham eles próprios, em pessoas, aproveitar-se da oportunidade. Aliás, as empregadas também, mas às escondidas. No dia do enterro, verificou-se que o caixão era grande demais para a porta do cubículo. "Ah, meu querido", dizia da cama a porteira, com uma surpresa ao mesmo tempo elevada e dolorida. "Como ele era grande." "Não se preocupe, minha senhora", dizia o agente funerário, "vai passar de lado e de pé." Passaram-lhe de pé e depois puseram-no ao comprido. E eu fui, juntamente com um antigo frequentador de cabarés que, segundo vim a saber, bebia o seu pernod todas as noites com o defunto. A única pessoa a acompanhá-lo até o cemitério e a tirar flores sobre um caixão cujo luxo me espantou. Em seguida, fiz uma visita à porteira para perceber seus agradecimentos de atriz de tragédia. Que razão há nisso tudo? Pode dizer? Nenhuma, a não ser o aperitivo. Fui também ao enterro de um velho colaborador meu da Ordem dos Advogados. Um amanuense, bastante desprezado, a quem eu apertava sempre a mão.
Aliás, onde quer que trabalhasse, eu apertava todas as mãos, e até 2 vezes, em vez de uma. Essa cordial simplicidade valia-me sem grande esforço a simpatia de todos. Necessária a minha felicidade. O presidente da Ordem dos Advogados não se deu ao trabalho de ir ao enterro do nosso amanuense, mas eu sim, e na véspera de uma viagem, o que foi salientado. Eu sabia precisamente que a minha presença seria notada e comentada favoravelmente. Então, o senhor compreende que nem a neve que caía nesse dia me fez recuar. Como? Já chego lá. Não tenho receio algum, aliás, ainda continuo nisso. Mas deixe-me, antes fazer-lhe observar que a minha porteira, que arruinara com o crucifixo, o belo carvalho e as alças de prata do caixão para melhor gozar sua emoção, amigou-se 1 mês depois com um malandro de bela voz. Ele a espancava, ouvia-se gritos horríveis e logo a seguir abria a janela e soltava a sua cantiga preferida. Mulheres, como sois belas! Francamente, diziam os vizinhos, francamente o quê? Perguntou-lhe eu. Bem, esse barítono tinha contra si as aparências, e a porteira também, mas nada prova que não se amassem. Nada prova também que ela não amasse o marido. Além disso, quando o malandro se foi, com a voz e os braços cansados, ela retomou os louvores ao defunto. A fiel mulher. No fim de contas, conheço outros que têm aparências a seu favor e que não são mais constantes nem mais sinceros. Conheci um homem que deu 20 anos de sua vida a uma desmiolada, por quem tudo sacrificou, as amizades, o trabalho, a própria decência de sua vida, para uma noite reconhecer que nunca a havia amado. Ele se entediava, nada mais. Entediava-se como a maior parte das pessoas. Tinha construído, peça por peça, uma vida de complicações e de dramas. É preciso que algo aconteça. Eis a explicação de maior parte dos compromissos humanos. É preciso que algo aconteça, mesmo a servidão sem amor, mesmo a guerra ou a morte. Vivam, pois, os enterros. Eu, pelo menos, não tinha essa culpa. Não me entediava, pois eu a imperava. Na noite de que lhe falo, posso mesmo dizer que me entediava menos do que nunca. Não, na verdade, não desejava que alguma coisa acontecesse. E, no entanto, veja, meu caro senhor, era uma bela noite de outono, ainda morna sobre a cidade e já úmida sobre o Sena. A noite caía. O céu ainda estava claro no poente, mas já escurecia. Os lampadários brilhavam debilmente. Eu subia os cais da margem esquerda rumo ao Ponte des Arts. Via-se o rio rebrilhar entre as bancas fechadas dos Bourquinets. Havia pouca gente nos cais. Paris já estava à mesa. Eu esmagava sob os pés as folhas amarelas e poeirentas que lembravam ainda o verão. Pouco a pouco o céu se enchia de estrelas que se distinguiam de modo fugaz ao afastar-se de um lampadário para outro. Eu saboreava o silêncio que retornava à calma da noite. Paris vazia. Estava contente? O dia fora bom. Um cego, a redução de pena que eu esperava, o caloroso aperto de mão de meu cliente, algumas generosidades e, à tarde, um brilhante improviso diante de alguns amigos sobre a dureza de coração de nossa classe dirigente e a hipocrisia das nossas elites. Subira no Ponte de Arte, aquela hora deserto, para olhar o rio que mal se adivinhava na noite que agora chegara. Em frente ao Vert Galant, eu dominava a ilha. Sentia crescer em mim um vasto sentimento de força e de realização que me dilatava a alma. Eu me endireitei e ia acender um cigarro, o cigarro da satisfação, quando no mesmo momento explodiu uma gargalhada atrás de mim. Surpreendido, fiz uma brusca meia volta. Não havia ninguém. Fui até ao parapeito, nenhuma barcaça, nenhum barco. Virei-me para a ilha e de novo ouvi o riso às minhas costas. Um pouco mais distante, como se descesse o rio. Fiquei onde estava, imóvel. O riso diminuía
mas eu o ouvi ainda distantemente atrás de mim, vindo de lugar nenhum, a não ser das águas. Ao mesmo tempo senti os batimentos precipitados de meu coração. Compreenda-me bem, esse riso nada tinha de misterioso. Era um riso bom, natural, quase amigável, que recolocava as coisas em seu lugar. Aliás, logo depois não ouvi mais nada. Retornei ao cais, entrei na Rue Dauphine, comprei cigarros sem necessidade alguma. Estava atordoado, respirava com dificuldade. Nessa noite telefonei para um amigo que não estava em casa. Hesitava em sair quando, de repente, ouvi alguém rir sob a minha janela. Abri com efeito. Na calçada, alguns jovens despediam-se alegremente. Dei de ombros, tornei a fechar a janela. Afinal de contas, tinha um processo para estudar. Dirigi-me ao banheiro para beber um copo de água. Minha imagem sorria no espelho, mas pareceu-me que me via com um duplo sorriso. Como? Desculpe, estava pensando em outra coisa. Tornarei a vê-lo amanhã, sem dúvida, amanhã. Sim, é isso mesmo. Não posso ficar. Aliás, o urso pardo que vê lá ao fundo está me chamando para uma consulta. Um homem de bem, seguramente, e que a polícia maltrata sordidamente e por pura perversidade. O senhor acha que ele tem cara de assassino? Pois fique certo que é a cara do seu emprego. Também é arrombador. E o senhor ficaria surpreendido ao descobrir que esse homem das cavernas se especializou no tráfico de quadros. Na Holanda, todo mundo é especialista em pinturas e em tulipas. Esse, com o seu ar modesto, é o autor do mais célebre roubo de quadros. Qual? Talvez eu lhe diga. Não se admire do meu conhecimento. Se bem que eu seja juiz penitente, tenho aqui um passatempo. Sou o assessor jurídico dessa boa gente. Estudei a legislação do país e arranjei cliente nesse bairro, onde não se exigem diplomas. Não foi fácil, mas eu inspiro confiança, não acha? Tenho um riso agradável e franco, meu aperto de mão é enérgico. São os meus trunfos. E além disso, resolvi alguns casos difíceis. A princípio por interesse, depois por convicção. Se os proxenetas e os ladrões fossem sempre condenados em toda parte, as pessoas de bem, meu caro senhor, julgar-se-iam todas e incessantemente inocentes. E no meu entender, pronto, já chego lá. É sobre tudo isso que é preciso evitar. De outra forma, haveria muita razão para rir.